quinto ano, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, tá? Vamos para um dia de aula, né? Uma aulinha de quê? De história. Lembrando que é revisão de conteúdo já trabalhado para que vocês possam realizar as atividades que estão para chegar e as atividades que vocês faltam a realizar nos livros, certo? Então, para isso, vocês precisam estar de farda, no cantinho na casa de vocês, né? Com os objetos de vocês, como já de costume, para que a gente tenha uma boa aula, né? Então, vocês vão tirar o livrinho de vocês, de história. Vamos para a página 102, né? Na unidade 8, o Brasil do século XXI. E a primeira imagem que nós temos, quando a gente vai trabalhar esse texto, abordar esse tema, é a imagem de Fernando Henrique Cardoso, né, entregando a faixa presidencial ao presidente atual, né, na época, Luiz Inácio Lula da Silva. Isso em Brasília e aconteceu no dia 1º de janeiro de 2003, certo? A cerimônia de posse de Lula marcou o momento em que um presidente eleito pelo povo. E aí no século XXI, no início do século, o Brasil foi marcado pela popularização dos meios de comunicação. Os serviços de telefonia, de internet ficaram mais baratos e mais pessoas passaram a ter acesso a eles. A popularização na internet levou às grandes mudanças no mundo da comunicação. Se antes a maioria das pessoas só tinha acesso somente a informação por meio de rádio e de TV, com a internet passaram a acessar informações sobre o mundo inteiro, né? E facilitou a vida de várias pessoas e quase todas as pessoas. Além disso, as pessoas não apenas receberiam informações pela internet, elas também as enviavam, os publicam. A facilidade na troca de informações de que houve os primeiros anos no século XXI, intensa participação política na população pelo meio da internet. Grande parte dessas mudanças ocorreram durante o governo do novo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, certo? Que é o Lula. Na página 103 tem o governo Lula. E aí ele foi o primeiro candidato de classes populares e tornou-se presidente da República em 2002. Ele foi eleito com a promessa de que seu governo seria voltado principalmente para as pessoas mais pobres. O governo dele foi desenvolvido os programas Fome Zero, né, cujo objetivo era combater a fome no país. A Bolsa Família, que garante uma ajuda financeira para as famílias mais necessitadas, né? Também as crianças e os adolescentes tiveram direito também até os 17 anos receber um dinheiro extra também, né? Tudo isso facilitou a vida das pessoas. Que influenciou positivamente seu mandato foi o controle da inflação, né? Que em conjunto com outras medidas ajudou no crescimento da economia do país. Apesar da popularidade dos programas sociais e da prosperidade econômica, o governo Lula passou por grave crise em 2005, quando diversos membros foram acusados de corrupção. No entanto, a crise não afetou a popularidade do presidente, que foi reeleito em 2006. Ao assumir o governo, o segundo mandato, em 2007, o presidente implantou o Programa de Aceleração do Crescimento, PAC, um conjunto de medidas econômicas que visava ao desenvolvimento da economia brasileira, a geração de empregos e a melhoria das condições de vida da população. Os anos do governo de Lula, eles foram marcados por melhoria na qualidade de vida das pessoas, né? Controle da inflação e ampliação do acesso a serviços importantes, como o fornecimento de água encanada, de energia elétrica. Por outro lado, as acusações de corrupção continuaram a ocorrer e causaram bastante indignação em parte da população. E tudo isso para ele não foi fácil.
Na página 104 tem uma atividade que vocês já fizeram. Na página 105 foi o governo Dilma. Em 2010, último ano de Lula no governo, foi eleita para presidente do Brasil Dilma Vana Rousseff. Antes de se tornar presidente, ela havia sido ministra, né, do governo de Lula, de quem recebeu grande apoio. A eleição de Dilma foi um fato histórico e inédito, pois pela primeira vez no Brasil uma mulher foi escolhida presidente, né, para governar. A presidente procurou dar continuidade aos programas sociais e econômicos desenvolvidos pelo governo de Lula, mas a economia entrou em crise e a parte da população passou a se manifestar-se de forma contrária ao governo dela. Em 2013, ocorreram diversas manifestações em todo o Brasil, grande parte delas contra o mau uso do dinheiro público, sobretudo por causa dos altos gastos com a construção de estádios para a Copa do Mundo, em 2014, sediada no Brasil. Além disso, foi descoberta diversos casos de corrupções envolvido a Petrobras, empresa pertencente ao governo, né? E aí foi aquele caos, né? Quando ela foi a ser presidente. A vitória de Dilma não foi bem aceita por grande parte da população, que passou a realizar diversas manifestações contrárias ao seu novo governo. Muitas pessoas favoráveis ao presidente eleita também se manifestaram, revelando que a população do país estava dividida politicamente. De um lado, os opositores de Dilma e o seu partido, o Partido dos Trabalhadores, né, que é o PT. Do outro, os apoiadores de Dilma, simpatizantes do PT. Grande parte dessas manifestações foram convocadas pela internet. Em meio dos protestos de parte da população, Dilma perdeu apoio. Muitos políticos que antes eram aliados ao presidente passaram a criticá-la, né? Incluindo o vice-presidente Michel Temer, o que gerou uma grande crise política em todo o país. Em pouco tempo, os deputados e senadores opositores de Dilma tornaram-se, maioria ela foi afastada do governo em processo de um impeachment, certo? Na página 107 também vocês realizaram a atividade, tá? Na página 108 foi o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, né? Que são pessoas favoráveis que permanecem no governo de Dilma. Destacaram-se as representações dos movimentos sociais, como o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terras. O MST luta contra a contração de terra nas mãos de poucas pessoas. Essa contração acontece quando grandes fazendas incorporam pequenos proprietários, fazendo com que os antigos donos muitas vezes fiquem desempregados. O movimento conta com muitos simpatizantes entre todo o Brasil, mas também com pessoas que criticam as ações de seus membros, acusando-os de invasores de propriedade particulares. Aí depois tinha uma atividade para vocês trabalhar, procurando em jornais e em revistas, foi isso? Depois veio na página 109 o governo de Temer, né? Michel Temer havia sido vice-presidente durante o período do mandato de Dilma, né? Em 2014. Ele participou novamente das eleições e seguiu como vice-presidente, cargo que ocupou até o processo do impeachment dessa concretizado. A exceção de Temer à presidência do país em 2016 fez com que a parte da população insatisfeita com o governo Dilma se tranquilizasse, mas voltou as pessoas contrárias ao impeachment, que o acusaram de articular um golpe, ou seja, de organizar uma manobra desonesta para ascender no poder, né? A propaganda do PMDB, partido de Michel Temer, dizia que ele era o presidente certo na hora certa. Em seu governo, Temer aliou-se aos antigos opositores de Dilma, como os senadores Aécio Neves, José Serra, e o objetivo era conquistar apoio para a implantação de novos projetos políticos e econômicos no país. E aí foi onde também
nada deu certo, né? No governo de Temer também foi aquele movimento com aqueles problemas. Realize todas as atividades atrasadas.